Há momentos em que o destino parece sussurrar algo que muitos ignoram. A riqueza nunca começa no bolso, começa na mente. E ainda assim, a maior parte das pessoas acredita que só vence quem já nasce cercado de nomes influentes, de portas abertas, de mãos poderosas, prontas para puxá-las para cima. Mas deixe-me lhe contar um segredo que descobri em noites longas, silenciosas e cheias de perguntas, enquanto investigava homens que ergueram impérios a partir do nada. Aqueles que realmente se tornam grandes quase sempre começam sozinhos. E justamente por isso, tornam-se inabaláveis. Você já se sentiu pequeno demais diante do mundo? Já olhou ao seu redor e pensou: como posso prosperar se não conheço ninguém capaz de me abrir uma única porta? Pois saiba que essa é a pergunta exata que muitos dos maiores titãs da história também fizeram antes de subirem seus primeiros degraus. Quando conheci Andrew Carnegie, ele era o homem mais rico vivo, acumulando sua fortuna com aço, visão e coragem. Mas o que mais me impressionou não foi o brilho do sucesso, e sim a frieza calculada com que ele me disse, ao me observar com um misto de curiosidade e provocação: o maior poder do homem não está em quem ele conhece, mas em quem ele decide se tornar. Naquela época, eu mal entendia o peso dessa frase, mas ela ficaria gravada em mim como um golpe. E eu só começaria a compreendê-la profundamente após atravessar meus próprios desertos. A verdade é que no início da minha vida, eu também não conhecia nenhum nome influente. Não havia homens poderosos batendo a porta da cabana simples onde cresci nas montanhas da Virgínia. Havia apenas um garoto curioso, enfrentando uma perda que marcou minha alma, a morte precoce de minha mãe. Lembro-me da angústia, da sensação de estar sozinho demais para sonhar alto. Talvez você já tenha sentido isso, aquela impressão silenciosa de não ter ninguém ao seu lado. Mas foi nesse sofrimento que aprendi algo que mudaria minha vida inteira. A força que falta fora precisa ser construída dentro. A maior barreira entre você e a riqueza nunca foi a ausência de pessoas influentes, sempre foi a dúvida silenciosa que sussurra quando você está sozinho. Quantas vezes você já deixou de tentar algo porque pensou que só os conectados conseguem? Quantas oportunidades você deixou escapar por acreditar que ninguém o apoiaria? E se eu lhe disser que a grande maioria das pessoas vive exatamente assim, com medo, hesitantes, preocupadas demais com o olhar alheio e pouco conscientes de seu próprio potencial? O medo de ser ignorado, rejeitado ou desprezado paralisa. Ele suga o brilho das ideias. Ele faz com que você acredite que a vida pertence apenas aos privilegiados. Entretanto, o que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. E não há frase mais verdadeira que esta. Sempre repeti isso porque vi, inúmeras vezes, mentes comuns se transformarem em forças extraordinárias quando acreditaram profundamente na visão que carregavam. Um dos maiores erros que vejo nas pessoas é esperar que a riqueza venha de fora. Elas acreditam que precisam encontrar um investidor, um sócio, um político, um empresário poderoso, alguém que as note. Mas permita-me questionar: como alguém pode acreditar em você se nem você ainda acredita em si? Eu mesmo só fui levado a sério quando parei de correr atrás de aprovação e comecei a construir valor real dentro de mim. Isso exigiu disciplina, noites sem dormir, dias de silêncio e trabalho, e um foco quase implacável. E é aqui que talvez você se reconheça. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas deixou para depois, porque achou que não valeria a pena tentar sozinho? Quantas vezes esperou o contato certo, em vez de construir o caminho com as próprias mãos? Existe um padrão curioso nas histórias que estudei ao longo de décadas. Muitos dos homens mais bem-sucedidos começaram sem qualquer apoio.
Thomas Edison, por exemplo, não tinha um círculo de magnatas ao seu redor quando fracassou repetidamente na criação de sua lâmpada. Ele tinha apenas uma determinação quase obstinada e a capacidade rara de ver além das próprias falhas. E essa capacidade, deixe-me ser muito sincero, está disponível a você também. Não é privilégio de gênios. É o resultado de uma decisão, a de não se entregar ao medo. Porque o medo sempre promete segurança, mas cobra o preço mais caro que existe, a sua grandeza. E há algo mais que preciso lhe contar antes de seguirmos adiante. Quando iniciei as entrevistas que culminariam no conhecimento mais profundo que já reuni, eu não tinha dinheiro, não tinha influência e não tinha garantias. O que eu tinha era um desejo ardente, uma força interna que eu mesmo não sabia medir. Houve um episódio no início da minha jornada que quase me fez desistir. Eu estava prestes a entrevistar um empresário renomado e lembro-me de estar tão nervoso que minhas mãos tremiam. E por quê? Porque eu acreditava não ser digno do círculo que estava prestes a entrar. Mas ao chegar, percebi que ele não via em mim o garoto pobre que eu havia sido. Ele via minha determinação. E isso abriu portas que eu jamais imaginei. Curioso como a vida funciona, não é? Às vezes, você acredita ser pequeno, e o mundo enxerga em você uma chama que você mesmo ignora. Permita-me deixar algo claro. Você não precisa conhecer ninguém poderoso para prosperar. Você precisa conhecer a si mesmo. O homem que domina a própria mente, domina o destino. O homem que vence o medo de estar só, jamais ficará verdadeiramente sozinho. E o homem que aprende a construir valor acaba atraindo naturalmente aqueles que procuram exatamente isso, valor. E talvez essa seja a verdade que você sempre buscou ouvir. Poder não é algo que se recebe, é algo que se constrói. Quando eu comecei a compreender que a riqueza verdadeira nasce primeiro no pensamento, senti como se uma cortina tivesse sido puxada diante dos meus olhos. De repente, tudo o que antes parecia impossível passou a parecer construível, tijolo por tijolo. Mas antes de seguir adiante, permita-me dizer algo essencial. Se você estiver gostando deste conteúdo até aqui, clique no gostei e inscreva-se no canal. Esse gesto simples mantém este trabalho vivo, permite que mais pessoas encontrem essas ideias e me ajuda a continuar trazendo ensinamentos que podem transformar vidas, como transformaram a minha. Agora, voltemos ao que realmente importa. A maior objeção que escuto das pessoas que desejam alcançar o sucesso é sempre a mesma. Mas eu não tenho contatos. Você já pensou assim? Já imaginou que a falta de alguém influente ao seu lado é o motivo de ainda não ter conquistado o que deseja? Pois saiba que esse é um pensamento comum, quase universal, mas é também uma das maiores ilusões que a mente humana cria para justificar sua própria hesitação. Quando estudei centenas de histórias de homens que ascenderam da pobreza à prosperidade, notei um padrão. Eles começaram lentos, solitários e com medo, exatamente como você pode estar agora. A diferença não estava nas pessoas que conheciam, mas na atitude que decidiram adotar. A atitude é a semente de tudo que você deseja. Permita-me transportar você a uma época que marcou profundamente minha visão sobre esse assunto. Eu estava investigando líderes da indústria americana, buscando entender como cada um havia moldado sua própria trajetória. Muitos vinham de condições adversas, sem dinheiro, sem estudos formais e, sobretudo, sem qualquer influência. E ainda assim, transformaram-se em arquitetos de seu próprio destino. O que eles tinham em comum? Uma determinação quase feroz de se tornar úteis, indispensáveis, valiosos. O poder não é entregue ao homem que o deseja, mas ao homem que se torna digno de recebê-lo. A maior parte das pessoas vive esperando ser escolhida, notada, reconhecida. Mas me diga,
Quantas oportunidades você já perdeu esperando que a vida decidisse olhar para você? Quantas ideias você deixou adormecidas porque achou que ninguém as entenderia? Quantos sonhos você deixou para depois porque acreditou que não era o momento ideal? A vida não recompensa quem espera, ela recompensa quem age. E na maioria das vezes, a ação mais poderosa é silenciosa, disciplinada, insistente. É aquela que quase ninguém vê até que os resultados se tornam visíveis demais para serem ignorados. Há, porém, uma verdade emocional que poucos admitem. Muitas pessoas não tentam porque têm medo de fracassar sozinhas. É como se a ausência de apoio tornasse o erro mais doloroso. Você já sentiu isso? Aquele receio de falhar e ter que encarar o próprio reflexo, sabendo que foi apenas você contra o mundo? Eu compreendo essa sensação. Ela é humana, profunda e extremamente limitante. E é por isso que você deve reconhecê-la, enfrentá-la e superá-la. Porque o medo exige que você viva pequeno, enquanto a vida exige que você viva inteiro. Não é coincidência que tantos homens inteligentes tenham desperdiçado seus talentos por acreditarem que estavam caminhando sozinhos demais. A solidão nunca foi o problema, o medo de caminhar é que sempre foi. Lembro-me de uma ocasião em que entrevistei um advogado ambicioso que sonhava em se tornar um dos grandes nomes do país. Ele tinha boas ideias e uma mente afiada, mas carregava uma angústia profunda. Ninguém o apoiava. Enquanto me relatava isso, eu podia ver em seus olhos a mistura de frustração e esperança. Então lhe perguntei algo simples. Você se tornaria o homem que sonha ser se todos à sua volta desaparecessem? Ele hesitou e aquele silêncio me entregou a verdade. Ele ainda dependia demais da aprovação externa. Esse episódio me ensinou algo valioso. A independência emocional é a chave mestra que abre as portas que parecem trancadas. Quando você deixa de depender do incentivo dos outros, você aprende a acender a própria chama. E acredite, uma chama interna é mais poderosa do que qualquer holofote externo. E já que falamos de chama, deixe-me compartilhar algo pessoal que aconteceu comigo muito antes de qualquer livro, qualquer entrevista e qualquer reconhecimento. Quando eu era ainda um jovem escrevendo para um pequeno jornal, viajei para cobrir um caso que havia movimentado a região. Era uma matéria simples, mas eu estava determinado a fazê-la melhor do que qualquer outro faria. Passei horas sozinho, caminhando pela cidade, conversando com pessoas que ninguém entrevistava, ouvindo histórias que ninguém se importava em registrar. E por mais estranho que pareça, aquela solidão me trouxe uma sensação inesperada. Eu podia enxergar o que os outros ignoravam. Naquele momento, percebi que a ausência de contatos me obrigava a desenvolver algo muito mais valioso: a habilidade de observar profundamente. E essa habilidade, anos depois, me permitiria entrevistar homens como Carnegie, Edison, Ford e tantos outros. A vida não me entregou poder, ela me entregou ferramentas, e foi assim que construí tudo. A verdade é que o mundo sempre abre espaço para quem se torna impossível de ignorar. Não por influência, não por nome, não por família, mas por mérito, disciplina e propósito. E é aqui que você precisa refletir profundamente. O que você tem cultivado dentro de si que vai torná-lo impossível de ignorar? Você tem investido tempo para desenvolver sua mente? Tem aprimorado suas habilidades? Ou tem esperado, talvez inconscientemente, que alguém o descubra? Você não precisa conhecer gente poderosa. Precisa se tornar poderoso de dentro para fora. Existe um momento na vida de todo homem em que ele precisa decidir se continuará esperando que alguém o conduza ou se finalmente assumirá o próprio destino. E essa decisão, embora pareça simples, é o divisor de águas entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam. Mas existe outro ponto crucial que muitos ignoram. A riqueza não segue o homem que busca atalhos, ela segue o homem que se torna inevitável.
Você já ouviu alguém dizer que só não venceu porque não conhece pessoas importantes? Talvez você mesmo já tenha pensado assim. Essa crença é tão comum que chega a parecer verdade absoluta. Mas, quando investigamos profundamente a vida daqueles que transformaram o impossível em realidade, percebemos algo surpreendente. Eles não esperavam por portas abertas. Eles aprenderam a construir suas próprias entradas. Durante minhas entrevistas com alguns dos maiores líderes da indústria americana, notei uma característica universal. Todos tinham uma visão clara do que queriam realizar. Eles não se apoiavam em contatos, mas sim em um propósito tão intenso que parecia queimá-los por dentro. Homens como Henry Ford, por exemplo, ousaram sonhar em um tempo em que sonhar custava caro. A pressão social, a dúvida alheia, a falta de apoio, tudo isso estava presente. E ainda assim, a visão os guiava como uma bússola imune às tempestades. A visão é o único mapa que não depende de ninguém para ser seguido. E é justamente por isso que tão poucos têm coragem de traçar o próprio caminho, porque é mais fácil seguir ao lado de alguém do que caminhar por conta própria. Mas responda sinceramente, quantas vezes você já sentiu medo de tentar algo novo porque não teria quem o apoiasse? Quantas vezes deixou de investir em uma ideia porque temeu que ninguém acreditasse? Quantas oportunidades você viu passar diante dos seus olhos simplesmente porque achou que não era o momento certo, a pessoa certa, a situação certa? A vida está cheia de indivíduos inteligentes, capazes, talentosos, mas que vivem como sombras de si mesmos porque aguardam permissão para se mover. E a permissão que esperam nunca chega. O medo das críticas, o medo da rejeição, o medo de parecer tolo. Todos esses medos são comuns. E talvez você esteja segurando um deles neste exato momento. A verdade é que a crítica só destrói o homem que não tem certeza de quem ele é. Quando você define sua missão com clareza, quando decide o tipo de pessoa que deseja se tornar, nenhuma opinião alheia tem força para derrubá-lo. E isso me lembra de um acontecimento que vivi anos atrás, quando ainda estava construindo meus primeiros manuscritos. Eu havia compartilhado algumas ideias com um colega de trabalho, esperando algum incentivo. Em vez disso, ele riu. Disse que minha ambição era grande demais para um jovem como eu, que cresci em condições simples e sem nenhum padrinho político ou empresarial. Ele acreditava que eu deveria buscar algo mais realista. Aquele riso ecoou na minha mente por anos. Mas aqui está o que poucos entendem. Às vezes, a falta de apoio não é um obstáculo, é um combustível. Foi naquele dia que eu entendi que minha visão precisava ser maior do que a opinião dos outros. E foi naquele dia que decidi que nunca mais entregaria meu destino às expectativas de ninguém. Quando estudei profundamente como a mente humana reage ao dinheiro, descobri algo fascinante. A maioria das pessoas associa a riqueza a fatores externos, quando, na verdade, ela é uma construção interna. A ciência, especialmente os estudos de psicologia econômica da época, já mostrava que a percepção do valor e a forma como lidamos emocionalmente com o dinheiro tem mais impacto no sucesso financeiro do que as condições externas em que nascemos. Pessoas com medo de arriscar não prosperam. Pessoas que acreditam que riqueza é privilégio de poucos não prosperam. Pessoas que se sentem indignas não prosperam. E, curiosamente, essas crenças são tão profundas que muitas vezes nem percebemos que as carregamos. Mas eu pergunto diretamente a você, quantas vezes já sentiu que não era capaz de algo maior? Quantas vezes sentiu que a vida estava reservando a riqueza apenas para os outros? Essa sensação é mais comum do que você imagina, e é justamente por isso que você precisa desafiar suas próprias crenças. Uma mente limitada nunca construirá uma vida ilimitada. E essa é uma verdade que nenhum homem da minha época ousou negar depois de compreendê-la profundamente. Agora,
Preste muita atenção no que vou lhe dizer. Existe algo que quase ninguém faz, mas que pode transformar completamente sua percepção sobre si mesmo e sobre suas possibilidades. É aqui que entra o desafio que quero propor a você. Durante os próximos 7 dias, quero que anote, todas as manhãs, uma única frase: eu me torno a cada dia um homem mais valioso. Escreva isso com calma, com intenção, sem pressa. E durante o dia, quero que haja como se essa frase fosse verdadeira. Observe suas decisões, suas palavras, suas atitudes. Ao final dos 7 dias, você perceberá algo poderoso. Sua mente começará a buscar automaticamente formas de confirmar essa crença. E onde a mente lidera, a ação segue. Antes de avançarmos, permita-me contar outro episódio real que moldou minha compreensão sobre o valor interno. Eu estava ainda em início de carreira, escrevendo sem descanso, estudando sem pausa, tentando organizar pensamentos que ainda pareciam maiores do que minha própria mente. Certa vez, após semanas de esforço, apresentei um projeto de livro a um editor respeitado. Ele mal folheou as páginas. Olhou para mim e disse que minhas ideias eram boas, mas que ninguém se importaria. A rejeição bateu forte, tão forte que por um instante considerei abandonar tudo. Mas naquela noite, sentado sozinho em meu quarto, percebi que eu era o único que poderia decidir se aquelas palavras tinham valor. E anos mais tarde, quando meu trabalho circulou pelo mundo e tocou milhões de vidas, entendi que a visão que eu precisava ter era a minha, não a de quem não conseguia enxergar além das aparências. Você precisa decidir, a partir deste momento, que sua vida não será guiada pelo medo, pela falta de apoio ou pela ausência de contatos. Porque o destino nunca dependeu disso. Grandes homens não nasceram com portas abertas, nasceram com a coragem de empurrá-las. E você, que está aqui agora, sabe bem que isso também é possível para você. Há um instante em que todo homem precisa encarar uma verdade que tenta evitar por anos. Não é a ausência de oportunidades que o mantém preso, mas a ausência de coragem para criar as próprias oportunidades. E essa é a grande ilusão que paralisa a maioria das pessoas. Elas acreditam que o sucesso depende de conhecer alguém influente, alguém poderoso, alguém que possa abrir portas. Mas o que vejo, após décadas estudando homens de todas as classes sociais, é algo completamente diferente. O que realmente muda o destino de um indivíduo é a capacidade de transformar a própria mente em sua maior aliada, porque quando isso acontece, até as portas mais fechadas começam a ranger. Quero que você imagine algo. Quantas pessoas você conhece que passam a vida inteira reclamando da falta de sorte? Quantas acreditam que só não enriqueceram porque nasceram no lugar errado, na família errada ou no tempo errado? Esse tipo de pensamento é mais comum do que você imagina, e eu o presenciei inúmeras vezes enquanto investigava a vida dos grandes realizadores. A mente humana tem um talento extraordinário para criar desculpas perfeitas, e a desculpa favorita sempre foi a mesma: falta de conexões. Mas responda com total sinceridade: de que adiantaria conhecer homens influentes se sua própria mente não estivesse preparada para reconhecê-los, aprender com eles e agir no momento certo? A oportunidade nunca desperta o homem que dorme dentro de si mesmo. Durante minhas conversas com Andrew Carnegie, testemunhei algo que poucos compreendiam. Ele afirmava constantemente que sua fortuna não nasceu das mãos de outros, mas do hábito de pensar de maneira organizada, persistente e ousada. Ele dizia que um homem que domina a própria mente pode adquirir riqueza, enquanto um homem que é dominado por ela pode perder até o pouco que possui. Essa frase ecoou em mim durante anos, especialmente nas noites em que eu próprio duvidava do caminho que estava trilhando.
Porque sim, mesmo dedicando minha vida ao estudo do sucesso, eu tive meus momentos de incerteza. E em um desses momentos, pouco antes de publicar um de meus livros mais importantes, quase destruí tudo por medo de não estar à altura das expectativas. O medo é habilidoso, sorrateiro, silencioso. Ele não grita, ele sussurra, ele pergunta: e se você fracassar? E muitas pessoas, talvez até você, deixam que esse sussurro se torne uma sentença. Lembro-me de uma situação particular que marcou profundamente minha percepção sobre isso. Eu estava trabalhando em um manuscrito que exigia grande coragem para ser escrito, pois abordava ideias que muitos consideravam ousadas demais para sua época. Uma noite, após uma conversa difícil com um conhecido, alguém que insistia que eu estava desperdiçando minha vida com teorias, senti um peso tão grande que decidi abandonar o trabalho por algumas semanas. Nesse período, me vi mergulhado em dúvidas, imaginando se talvez aquela pessoa estivesse certa. E foi apenas quando percebi que minha paralisia não vinha da falta de apoio, mas da falta de domínio sobre meus próprios pensamentos, que finalmente voltei à escrita. Naquele dia, compreendi que o fracasso mais trágico não é não conseguir, é nem tentar. Quando observamos a trajetória de figuras públicas que viveram entre o final do século XIX e meados do século XX, percebemos padrões claros. Alguns, mesmo talentosos, arruinaram suas vidas por não compreenderem a importância de disciplinar a mente. Homens brilhantes, artistas, empresários promissores, todos seduzidos por crenças destrutivas, dúvidas crônicas e hábitos que corroíam suas ambições. Vi jovens com potencial extraordinário se perderem porque decidiram que o mundo lhes devia alguma coisa. E o mundo, como você bem sabe, não deve nada a ninguém. Apenas responde ao homem que tem coragem de agir. Mas também vi o oposto. Vi pessoas comuns se tornarem extraordinárias ao aplicar princípios simples, mas poderosos. Certa vez, durante uma de minhas pesquisas, encontrei o caso de um inventor determinado que, apesar de inúmeros fracassos, decidiu que cada erro seria apenas um sinal indicando o caminho correto. Seus colegas o chamavam de teimoso, mas anos depois, o mundo inteiro o chamava de gênio. E o que o distinguia não era o apoio de pessoas influentes, mas a disciplina de acreditar no próprio trabalho, mesmo quando ninguém mais acreditava. Agora quero falar diretamente com você. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque não se achava preparado? Quantas vezes imaginou que para prosperar precisaria que alguém importante o notasse? A verdade é que esse tipo de pensamento mantém homens e mulheres presos em uma vida que não desejam. A riqueza não é um prêmio entregue aos escolhidos. É uma consequência entregue aos determinados. E a determinação nasce da mente, não das conexões. A ciência do comportamento financeiro, sim, ainda em minha época, já existiam estudos sérios sobre isso. Mostrava que pessoas com crenças limitantes sobre o dinheiro tendem a repelir oportunidades, mesmo quando elas surgem. É como se carregassem dentro de si uma trava invisível. Mas quando aprendem a reorganizar seus pensamentos e adotar uma postura interna de merecimento, algo curioso acontece. A vida começa a responder de maneira diferente. E isso não tem nada de mágico, é apenas o reflexo natural de uma mudança de atitude. Quero que você reflita profundamente. Que tipo de pensamento tem guiado sua vida até aqui? Você age movido pela convicção ou pela dúvida? Você decide com coragem ou com medo? A resposta a essas perguntas revela exatamente por que você está onde está. E é justamente por isso que digo algo que pode parecer duro, mas é libertador. Não é a falta de contatos que impede sua ascensão. É a falta de clareza, foco e disciplina na própria mente. Vou compartilhar outro episódio real da minha trajetória, algo que me ensinou o peso e a força de uma decisão bem tomada.
Em um dos períodos mais difíceis da minha vida, quando enfrentei perseguições e críticas por causa de minhas ideias, tive a oportunidade de recuar, de abandonar tudo e seguir por um caminho mais seguro. Mas naquele instante, sentado sozinho, percebi que, se desistisse, passaria o resto da vida carregando o arrependimento de não ter lutado pelo que acreditava. Então permaneci firme. E essa decisão, apenas uma decisão, alterou todo o rumo do meu futuro. É assim que funciona. Uma decisão pode redefinir um destino inteiro. E lembre-se de algo que aprendi observando centenas de homens e mulheres que chegaram ao topo. O sucesso nunca chega para quem está esperando condições perfeitas. Ele surge para aqueles que avançam mesmo quando tudo parece incerto. Em meus estudos, percebi que a maioria das pessoas falha não por incapacidade, mas por hesitação. Elas esperam pela hora certa, pelo momento ideal, pela confiança perfeita. E enquanto esperam, os anos passam. A verdade é que a confiança só aparece depois da ação, não antes. Você age primeiro, depois melhora, depois se fortalece, e então os resultados começam a surgir. Portanto, meu amigo, minha amiga, faça hoje o que você sabe que precisa fazer, mesmo que sua voz trema, mesmo que suas mãos suem, mesmo que o medo tente te convencer a adiar tudo por mais um dia. Quem caminha com determinação, ainda que lentamente, sempre ultrapassa quem está parado planejando. Se esta mensagem tocou algo dentro de você, leve esse sentimento adiante. Compartilhe estas palavras com uma pessoa especial. Alguém que talvez precise apenas de um sinal para despertar sua própria força interior. Seguimos juntos. Há muito mais para descobrir e estarei aqui para guiá-lo no próximo vídeo.